Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre um homem que descobriu que as suas esmolas e as suas orações não eram suficientes. Esse homem se chamava Cornélio e ele era um comandante de um batalhão romano, um centurião, ou seja, um oficial responsável por 100 homens. E apesar de ser um homem importante e bastante ocupado, ele se dedicava à oração, também ajudava os pobres. E não só ele, como todos da sua casa. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, lá na cidade de Cesareia, ele teve uma visão e viu claramente um anjo que chegou perto dele e chamou o seu nome. Nesse momento, ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou quem ele era. E esse anjo respondeu dizendo então que Deus havia ouvido as orações dele, também a ajuda que ele dava aos pobres, e que Deus não havia se esquecido dele. E o anjo disse também para ele mandar alguém para um lugar chamado Jope. Lá havia um homem chamado Pedro, que estava hospedado na casa de um outro Pedro, um curtidor de couro, que morava à beira-mar. E esse Simão Pedro contaria para ele e para toda a sua família como eles poderiam ser salvos. Então, quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 dos seus servos e um soldado, que estava a seu serviço e também era temente a Deus. Cornélio contou para eles tudo o que havia acontecido e mandou eles para Jope, atrás do Pedro. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. E a palavra diz que ele estava com fome, enquanto o almoço estava sendo feito. E nesse momento foi que ele teve uma visão. Enquanto isso acontecia, aqueles homens enviados por Cornélio já estavam a caminho. Na visão, Pedro viu o céu aberto e uma coisa bem grande, parecida com um lençol amarrado pelas 4 pontas, e descia até o chão. E dentro desse grande lençol havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão, de aves, animais domésticos e selvagens. E então, em meio a essa visão, ele ouve uma voz que diz para ele se levantar, matar e comer. E Pedro responde dizendo que jamais faria aquilo, porque ele nunca havia comido algo impuro. Porém, a voz disse novamente: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, a coisa que parecia um lençol subiu de volta para o céu. E Pedro começou a se perguntar o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens a serviço de Cornélio chegaram. Agora imagina assim, 3 homens chegando ali, incluindo um soldado romano, que provavelmente se parecia com um soldado romano, chega na casa de um cristão perguntando por um tal de Pedro, lembrando que Estevão havia sido morto há pouco tempo. Fato é que nesse momento, Pedro, que ainda estava pensando na visão que havia tido, ouve o Espírito Santo dizer: escute, aí estão 3 homens procurando por você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. E vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desce, se encontra com aqueles homens que explicam por que estavam ali, dizendo que foram enviados por Cornélio. Dizem que ele é um homem bom, temente a Deus e respeitado por todos os judeus. Então Pedro convida aqueles homens para pernoitarem ali. No dia seguinte, Pedro se apronta e vai com eles. Ele e mais 6 irmãos, que também moravam em Jope. E no outro dia, chegaram lá, na casa de Cornélio, e Cornélio e os seus parentes já estavam esperando por eles, inclusive até alguns amigos mais íntimos que ele também havia convidado. E quando ele chega, Cornélio vai ao encontro de Pedro, ele se ajoelha e curva a cabeça diante dele para adorá-lo. E aí Pedro diz para ele não fazer isso porque ele era apenas homem, assim como Cornélio também era. Então Pedro entra na casa e encontra mais gente reunida ali. E ele começa a dizer, explicando que pela religião dos judeus, eles não poderiam estar ali.
Mas ele disse que Deus havia mostrado para ele, e agora nós entendemos que ele interpretou a visão do grande lençol, que não se deve chamar de impuro a quem Deus purificou. E ele diz que foi por isso que quando lhe chamaram, ele veio de boa vontade. E nesse momento, Cornélio começa a explicar por que mandou chamar Pedro. Aí ele conta que 3 dias atrás, teve uma visão de um anjo, de um homem vestido com roupas brancas, que apareceu na frente dele. E que esse homem que havia dito para buscarem por Pedro. E ele completa dizendo que eles estavam todos ali, dispostos a ouvir o que Pedro tinha para dizer. E é isso que nós podemos ler em Atos 10, a partir do versículo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos o que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando numa cruz. E Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus no 3º dia, e também fez com que ele aparecesse a nós. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. E quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam reunidos naquele lugar. E os judeus, aqueles 6 que vieram com ele de Jope, ficaram admirados. Deus havia dado do seu Espírito aos gentios, os não-judeus, que passaram a falar em línguas estranhas e a louvarem a grandeza de Deus. Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que eles sejam batizados com água? Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei o que o Senhor Jesus tinha dito. É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Bom, pessoal, essa é a história de Cornélio e da sua família, e de como eles de fato conheceram ao Senhor Jesus e foram salvos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar, dar o like e se inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.